Saudações em Cristo a você, meu irmão, que acessa o canal Reflexão em Vida. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder estar com você, participando de mais um momento de reflexão, um momento de conhecimento, de crescimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aproveita, deixa aí o seu like, deixa seu comentário. Isso é muito importante para que o canal, o YouTube, ele possa perceber aí a relevância, a importância desse canal e ele seja recomendado para outras pessoas e outras pessoas também sejam abençoadas, edificadas espiritualmente. Hoje, dando sequência à nossa reflexão ao Evangelho de João, nós estaremos meditando agora no capítulo 12 e eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia e lermos João 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amados irmãos, este versículo ele há de resumir aquilo que o capítulo 12 apresenta como essência. O capítulo 12 fala da preparação de Jesus em relação à sua morte, mas também traz resposta a quais deve estar presente na vida daqueles que são chamados por Cristo, a fé e a obediência nele. Nesse versículo, Jesus ele usa uma metáfora, a metáfora do grão de trigo, para ilustrar o princípio da morte e da ressurreição. Jesus está falando tanto em relação à sua própria vida, quanto à vida daqueles que o seguem, dos seus discípulos. Ele está falando sobre a sua morte iminente lá na cruz, mas também ele está ensinando sobre a importância do negar a si mesmo, a necessidade do morrer para ganhar a vida eterna. O capítulo ele há de apresentar eventos significativos, entre eles a unção de Jesus por Maria, a entrada triunfal em Jerusalém, a predição de sua morte, mas também, queridos, nós temos a rejeição de Jesus por alguns. Alguns não creem em Jesus. Mas também o texto vai falar para cada um de nós sobre a importância do crer em Jesus como Filho de Deus, como aquele que foi enviado para salvar do pecado. Meus amados, entre as lições que podemos extrair desse capítulo estão a importância da adoração sincera. Sim, quando olhamos para a atitude de Maria, ungindo os pés de Jesus com perfume, enxugando com seus cabelos, há de nos ensinar sobre a importância da adoração sincera, da adoração sacrificial a Deus. Devemos, irmãos, sim, oferecer a Deus o nosso melhor, com corações gratos e sempre entregando a Ele aquilo que temos de melhor. Esse é um propósito que deve estar sempre presente em nossos corações. A Sagrada Escritura diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é o Senhor de todas as coisas, conforme temos aprendido que do Senhor é a terra e a sua plenitude, então devemos dar a Ele o melhor, queridos. Aprendemos também nesse texto sobre o valor da entrega total a Jesus. Maria, ela expressa a sua devoção e a sua entrega total a Jesus por meio de sua ação simbólica. Essa lição também nos desafia, irmãos, a entregar nossas vidas completamente a Jesus, colocando Ele em primeiro lugar e confiando sempre em sua direção, em seu propósito para nossas vidas. É assim que Maria faz naquele momento. Mas também, olhando para esse texto, aprendemos sobre a necessidade do reconhecimento da soberania de Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a aclamação da multidão a Ele como o Rei de Israel, destaca a soberania de Jesus. Essa lição também nos convida a reconhecer diariamente a autoridade de Jesus, a realeza de Jesus sobre nossa vida, a colocá-lo sempre como Senhor e Rei de tudo que temos e tudo que somos. Mas, amados, eu olhando para esse texto ainda, percebo a outra lição importante, a quarta lição importante está relacionada sobre a importância do crer em Jesus. Apesar dos sinais, apesar dos milagres ali realizados, algumas pessoas ainda rejeitaram Jesus. Seus olhos estavam obscurecidos, eles não conseguiam enxergar Jesus
como o enviado de Deus, Jesus como o Deus encarnado. E essa lição nos ensina sobre a importância de crer em Jesus como Filho de Deus, como Salvador, reconhecendo que Ele é o doador da vida eterna a todos que creem nele. E somente nele podemos encontrar a vida eterna. Uma quinta lição, irmãos, que podemos extrair olhando para esse texto, muito importante, está relacionada à necessidade do ter Jesus em sua vida para não andar mais em trevas. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus, ele destaca que ele é a luz e que aqueles que o seguem não andarão em trevas. Essa lição nos lembra sobre a importância de escolher a verdade e andar na verdade. Jesus é a luz, Jesus é a verdade. Em vez de permanecer no pecado, na incredulidade, devemos, irmãos, prezar pela verdade, andando na luz sempre. E é isso que temos aprendido também através dos ensinos apostólicos, a necessidade do andar na luz, a necessidade do andar na verdade. Mas olhando ainda para o texto, irmãos, uma sexta lição que podemos destacar ou extrair desse texto está relacionada à obediência a Deus. Jesus enfatiza que a sua morte é um ato de obediência ao Pai. Jesus está indo para a cruz, obedecendo ao plano de Deus. E essa lição nos desafia a viver nossa vida em plena obediência ao nosso Deus, colocando os seus propósitos e a sua vontade acima dos nossos propósitos, nossos desejos, nossos sonhos, nossos planos, compreendendo que a vontade de Deus, os planos de Deus, os desejos de Deus são melhores, são maiores. A sétima e última lição que destaco está relacionada à revelação da vontade de Deus. Jesus, ele revela a vontade de Deus e traz luz e entendimento às mentes e corações das pessoas. Essa lição, irmãos, nos encoraja a buscar na palavra de Deus a comunhão com Cristo, o conhecimento verdadeiro de Cristo, para entendermos a sua vontade para a nossa vida, para obedecê-lo em tudo. O capítulo 12 de João também possui várias implicações teológicas. E eu quero destacar algumas. Primeiro, a divindade e a humanidade de Jesus. Perceba que o capítulo destaca tanto uma quanto outra. Ele é adorado como rei messiânico na entrada triunfal de Jerusalém, mas também ele é mostrado como alguém que tem compaixão e sentimentos, como é visto em sua resposta à morte de Lázaro. Segundo, a necessidade da morte de Jesus. A metáfora do grão de trigo, que precisa morrer para dar frutos, reflete a necessidade da morte sacrificial de Jesus lá na cruz para a salvação da humanidade. E isso, queridos, ressalta o papel central da cruz na redenção. E como a morte de Jesus é um ato de obediência ao Pai e amor pelos pecadores. Terceiro, o conflito entre luz e trevas. Perceba, irmãos, que o capítulo ele explora a batalha entre luz e trevas, tanto literal quanto espiritualmente. Jesus ele é apresentado como a luz que veio ao mundo, mas algumas pessoas preferem permanecer nas trevas devido à sua rejeição a ele. E isso levanta questões sobre a livre escolha e a natureza do pecado. A implicação está relacionada à rejeição e à fé. A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos contrasta com a fé demonstrada por Maria, Lázaro e os outros seguidores. Isso ilustra a importância da fé e a possibilidade de rejeitar ou aceitar a mensagem de Jesus. A escolha de crer nele tem implicações eternas. Lembramos que lá em João capítulo 3 diz que aquele que nele crê tem a vida eterna. Quinta implicação, a soberania e a glória de Deus. A entrada de Jesus em Jerusalém e sua resposta à oração do Pai revela a soberania e a glória de Deus. A vontade de Deus está em ação, cumprindo as profecias e preparando o caminho para a cruz e a ressurreição. Sexta implicação está relacionado à relação entre a morte e a vida. A metáfora do grão de trigo enfatiza a conexão entre a morte e a vida espiritual. E isso reflete o ensinamento bíblico mais amplo de que a morte para o pecado leva à vida em Cristo.
Sétima e última implicação que eu destaco está relacionada ao chamado à obediência e ao discipulado. A ênfase na entrega sacrificial de Jesus e a chamada para segui-lo levam a implicações para o discipulado cristão. Os crentes são chamados a negar a si mesmo e tomar sua cruz, seguindo então a Cristo. Cada uma dessas implicações contribui para a compreensão mais profunda da obra redentora de Cristo e do chamado à fé e à obediência à vida transformada. A conclusão que encontramos em João 12 chama-nos a uma resposta de fé, de adoração e obediência a Jesus. Ao considerarmos o seu sacrifício, sua soberania, sua chamada à vida transformada, somos desafiados, meus irmãos, a viver uma vida que glorifique a Deus, escolhendo sempre andar na luz, abraçando sempre a sua verdade e seguindo de forma compromissada a Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. E eu convido você para o próximo Reflexão em Vida,